Contos de Fadas Europeus, por Joseph Jacobs, editora Principes. A tradução é de Marcela Nalim Rossini, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, PayPal, apoia seu vaquinha, centavos serão bem-vindos, ou é possível também fazer como o Marcos, que nos comprou este livro pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornar-se membro do canal. E caso não possa e não queira financeiramente auxiliar-me, é possível gratuitamente, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenha feito. Bom, muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. O conto de hoje é Uma Dúzia de Uma Só Tacada. Um pequeno alfaiate estava ocupadíssimo com a costura, sentado de pernas cruzadas no banco, quando uma mulher começou a gritar: "Geleia caseira! Geleia caseira! Vem aqui, boa mulher, e me dê uns 100 gramas", disse o alfaiate. Depois que ela serviu a geleia, ele espalhou um pouco no pão com manteiga e reservou para o almoço. Mas como era verão, as moscas começaram a se juntar em torno do pão e da geleia. Quando viu aquilo, o alfaiate acertou a nuvem de moscas com uma tira de couro e matou 12 delas de uma vez. Ficou muito orgulhoso. Por isso, fez para si uma faixa de homenagem, na qual bordou a frase "Uma dúzia de uma só tacada". Um homem capaz de tais feitos não pode ficar em casa. Deve sair para conquistar o mundo, pensou consigo mesmo ao se ver com a faixa. Então colocou em uma bolsa um queijo cremoso que havia comprado naquele dia, chamou o seu melro favorito, que costumava saltitar pelo ateliê, e saiu em busca de fortuna. Não tinha ido muito longe quando encontrou um gigante. "Olá, camarada, como vai?" perguntou o alfaiate ao se aproximar dele. "Camarada? Ah, com certeza você daria um ótimo camarada para mim", respondeu o gigante zombando dele. "Veja isso", disse o alfaiate e apontou para a faixa. "Este sujeitinho não é um lutador qualquer, se é que diz a verdade mesmo. Mas vamos ver o que ele pode fazer", pensou o gigante quando leu Uma Dúzia de Uma Só Tacada. "Se o que diz aí é verdade, podemos muito bem ser camaradas. Mas vejamos se consegue fazer o que eu consigo", disse o gigante. O gigante se agachou, pegou uma pedra grande da estrada e a apertou com a mão até que ela se esfarelou e começou a jorrar água. "Consegue fazer isso?" O alfaiate também se agachou na estrada, mas tirou da bolsa o pedaço de queijo e fingiu pegar uma pedra no chão. Com o queijo na mão, ele o espremeu até começar a escorrer nata dele. "Ora, consegue fazer isso muito bem. Vejamos se consegue arremessar", disse o gigante. Ele pegou outra pedra, arremessou-a bem longe e ela foi parar do outro lado do rio, perto do qual estavam parados. Então o pequeno alfaiate pegou o melro na mão, fingiu arremessá-lo e, é claro, ao se ver livre, o pássaro voou para longe e desapareceu. Nada mal. Pode vir para casa comigo e andar conosco, os gigantes. Faremos grandes coisas juntos." Ao longo do caminho, o gigante disse ao alfaiate: "Precisamos de lenha para as fogueiras noturnas. Você pode muito bem me ajudar a levar um pouco para casa." O gigante apontou para uma árvore caída à beira da estrada e pediu ao alfaiate que o ajudasse a carregá-la. "Ora, claro", disse o alfaiate concordando e foi até o topo da árvore. "Levarei esses galhos que são mais pesados.
Você carregará o tronco sem os galhos. Quando o gigante colocou o tronco nos ombros, o alfaiate se sentou em um dos galhos e deixou que ele o carregasse. Depois de um tempo, o gigante se cansou. Ei, espere aí! Eu vou largar a árvore e descansar um pouco. Nossa, como você se cansa fácil, hein? Exclamou o alfaiate depois de dar um pulo e fingir agarrar os galhos da árvore de novo. Por fim, chegaram ao castelo do gigante e lá ele contou aos irmãos que aquele pequeno alfaiate era um sujeito valente e forte. Os gigantes conversaram e decidiram se livrar dele para evitar que lhes fizesse mal, mas resolveram matá-lo durante a noite em uma emboscada, já que ele era muito forte e podia matar 12 deles de uma só tacada. O alfaiate os ouviu cochichando e presumiu que algo estava errado. Foi até o quintal, pegou uma bexiga grande, encheu-a com sangue de pequenos animais e colocou-a na cama que os gigantes tinham oferecido para ele dormir. Depois rastejou para debaixo da cama e, no meio da noite, os gigantes pegaram porretes enormes e bateram tanto na cama até que o sangue esguichou na cara deles. Pensaram assim que o alfaiate estava morto e voltaram a dormir. Mas pela manhã, lá estava o alfaiate, em carne e osso. Os gigantes ficaram tão surpresos ao vê-lo que perguntaram se ele não tinha sentido nada durante a noite. Ah, não sei. Parecia que a cama estava lotada de pulgas. Eu não vou mais dormir lá, disse o alfaiate. Então despediu-se dos gigantes e seguiu o caminho. Depois de um tempo, o alfaiate foi parar na corte do rei e adormeceu debaixo de uma árvore. Alguns dos cortesãos que passavam por ali viram a inscrição na faixa 1/12 de uma só tacada. Então, correram para contar ao rei. Ora, é o homem certo para nós. Ele será capaz de aniquilar o javali e o unicórnio que estão devastando o nosso reino. Tragam-no aqui! Ordenou o rei. Os cortesãos acordaram o pequeno alfaiate e o levaram até o rei. Há um javali devastando o nosso reino. Já que você é tão poderoso, será fácil capturá-lo, disse o rei. E o que eu ganho se fizer isto? Perguntou o pequeno alfaiate. Ah, bem, eu prometi dar a mão da minha filha e metade de um reino, além de outras coisas, ao homem que conseguir fazer isto. E que outras coisas? Perguntou o alfaiate. Descobrirá depois de ter capturado o javali. O pequeno alfaiate saiu para o bosque, onde o javali fora visto pela última vez, e ao se deparar com o animal, correu sem parar, até que finalmente chegou a uma pequena capela no meio da mata, e lá entrou. O javali seguiu no seu encalço. Então ele escalou uma janela alta e saiu da capela. Correu até a porta, fechou-a e trancou-a. Depois voltou até o rei. Prendi o javali na capela do bosque. Enviem alguns homens para matá-lo, ou faça o que bem entender com ele, disse o alfaiate. Como conseguiu levá-lo até lá? Perguntou o rei. Agarrei-o pelas cerdas e joguei-o lá, pois pensei que o queria vivo. Qual é a próxima coisa que devo fazer, perguntou o pequeno alfaiate, mostrando-se confiante. Bem, há um unicórnio no campo matando todos os que encontra pela frente. Não o quero morto. Quero que o pegue e o traga até mim. Eu preciso então de uma corda e uma machadinha, e verei o que posso fazer. O alfaiate foi com a corda e a machadinha até o bosque onde o unicórnio fora visto pela última vez. Ao se deparar com o animal, ele se esquivou, desviando-se dele, até que, por fim, conseguiu se proteger atrás de uma grande árvore. O unicórnio, na tentativa de furar o alfaiate, enfiou o chifre no tronco com tanta força
que ficou pregado ali. O alfaiate foi até lá, amarrou a corda em volta do pescoço do unicórnio, soltou o chifre com a machadinha e o arrastou até o rei. "O que mais deseja, hã?" perguntou o alfaiate. "Bem, só mais um pedido. Há 2 gigantes que aniquilam todos os que vêm pela frente. Livre-se deles, e então a minha filha e a metade do meu reino serão seus." Ele saiu à procura dos gigantes e os encontrou dormindo debaixo das árvores no bosque. Encheu uma caixa com pedras, subiu em uma árvore de onde podia vê-los bem e, depois de ter se camuflado entre os galhos, jogou uma pedra no peito de um dos gigantes e o acordou. "O que está fazendo?" perguntou o gigante ao companheiro. "Eu não fiz nada", disse o companheiro ao acordar. "Bem, então não faça isso de novo", avisou o primeiro gigante antes de voltar a dormir. Em seguida, o alfaiate jogou uma pedra no segundo gigante e lhe acertou uma pancada no queixo. "Ah, por que fez isso?" perguntou o segundo gigante ao se levantar. "Fiz o quê?" perguntou o segundo. "Bateu no meu queixo." "Eu não bati." "Bateu sim." "Eu não bati." "Bateu sim." "Ah, tome isso então!" disse o outro gigante, acertando-lhe um tremendo golpe na cabeça. Então os dois começaram a lutar. Surraram um ao outro com árvores que arrancaram do chão, até que finalmente um deles morreu e o outro estava tão ferido que o alfaiate não teve dificuldade de matá-lo com a machadinha. Depois, voltou até o rei. "Acabei com os gigantes. Envie seus homens para enterrá-los no bosque. Os 2 arrancaram árvores do chão e tentaram me matar com elas, mas eu era demais para eles. Agora eu quero a princesa." Bem, o rei não tinha mais nada a dizer. Então lhe deu a mão da filha em casamento e metade do reino para governar. Mas poucos dias depois de se casarem, a princesa ouviu o alfaiate falando enquanto dormia. "Pregue melhor o botão. Alinhave aquela peça de roupa. Não deixe os pontos tão soltos assim." E logo ela soube que havia se casado com o alfaiate e foi até o pai se debulhando em lágrimas e se queixando. "Ah, minha querida", disse o rei, "eu fiz uma promessa. E o alfaiate, sem dúvida, mostrou-se um grande herói. Mesmo assim, eu tentarei me livrar dele por você. À noite enviarei para os seus aposentos um batalhão de soldados que o matarão, mesmo que ele consiga matar 12 de uma só tacada." E naquela noite, o alfaiate notou que havia algo errado ao ouvir os soldados se movimentando perto do quarto. Então fingiu que adormeceu e gritou durante o sono: "Matei uma dúzia de uma só tacada! Já matei 2 gigantes, arrastei um javali pelas cerdas e capturei um unicórnio vivo. Não existe um homem no mundo a quem eu deva temer." Ao ouvirem isso, os soldados disseram à princesa que aquela tarefa era perigosa demais para eles e foram embora. E a princesa pensou melhor e ficou orgulhosa do seu pequeno herói. E eles viveram felizes para sempre.